que agora acabou. Não tem aquela cultura de apoiar o bandido, antigamente chamavam de cultura isso aí. Estão praticando cultura. Acabou. Aí o Bolsonaro foi lá e mostrou um vídeo de carnaval. Ah, mas olha que vergonha, pedofilia. Quando mostra, o Bolsonaro é pedofilia. Antes era arte. Nesse aspecto valeu. Aí viram o que é pedofilia mesmo. Antes era arte. É um deboche, né? Mas atenção, obrigado. Eu sei que estão fazendo um bom comportamento, mas não dá. Tem que ser na linha dura, porque passaram de todos os limites. Passaram de todos os limites. Concorda ou não, doutor Thiago? Concordo. Tem que ter limite, né? Tem que ter limite. E a situação dos moradores, nós temos aqui o maior respeito, estamos sempre apoiando a Cidade Baixa, mas chega um momento em que tem que engrossar o caldo. Há quanto tempo vocês vivem esse dilema na Cidade Baixa? Olha, há mais de 10 anos está essa situação. Há mais de 10 anos. É uma solução tão distante, mas eu acho que tem uma solução, pelo menos, para consolar. Cigano, Iago ou Vidente? Algo que possa prever quando teremos a solução na Cidade Baixa? Ou não? Então, no Chile... Atenção, eu estou chamando um vidente para ver se tem solução. Ou quando? Ver a que ponto chegamos. Então, o governo Bolsonaro ele tem tido bastante relações com o Chile, né? E lá no Chile é proibido... Sim, eu estive no Chile ano passado e lá é proibido beber na rua. Não pode, então seria uma alternativa. Exatamente. Criar uma lei que seja proibido. Agora uma pergunta que eu faço. Mas isso aí não é só beber. Não é só beber isso aí. Isso aí vai muito além de bebida. É beber, fumar, limite. cheirar, é tudo. Tudo. Entra quem quer, sai quem pode. Peça para entrar, reze para sair. É mais ou menos nessa linha. Bibo, agora, no bairro Leblon, Boêmio, lá do Rio de Janeiro, pode-se beber e não tem isso. No bairro Jardins, em São Paulo, pode-se beber e não tem isso. Eu não sei se o problema é a bebida. Eu acho que o problema Punir, repressão. é a educação do povo e a falta de punição. Porque nós temos vários bairros boêmios no Brasil inteiro e que não tem esse descalabre que nós estamos vendo. Então eu acho que o problema é educação. Quem está lá não são pessoas da sociedade, são badeneiros, pessoas que fazem algazarras e punição. Educação e punição. Mas nós não podemos esquecer que no nosso país, toda vez que acontece uma situação assim, que não tem como negar que tem alguma coisa errada ali, a corrupção está presente, né? Tem que acabar com a corrupção também. Então, Não, mas se a Cidade esses que Baixa está do jeito que está, é porque interessa alguém e alguém está ganhando muito com isso. Bem, porque aí se já é outra sabe que denúncia. Porto Alegre não tem fiscalização suficiente para atender todo aquele comércio local. Se sabe que ali os alvarás são provisórios. Se sabe que ali há estabelecimentos que funcionam de uma maneira que seria impossível estarem funcionando. Então, por que isso acontece? Porque há o interesse de alguém. Bem, tem uma denúncia importante da presidente da Associação dos Moradores da Cidade Baixa. Agora, presidente, eu digo o seguinte, esses defecando, fazendo sexo na rua, não estão por aí. Eles estão porque eles são a fim de destruir, debochar dos outros. São pessoas fracassadas, frustradas. A colega vai lembrar, a frustração, tentando acabar com a sociedade. A colega vai lembrar de uma época que o Cine Guion fechou, faziam sexo no estacionamento, no banheiro, camisinha, seringa, nas partes comuns. O Cine Guion fechou por uma época. Eu me lembro de ler essa notícia na Zero Hora. Fechou. Entendeu? Então nós chegamos a um ponto, a um nível que pior não pode ficar. Sim, mas e quem é que cria tudo isso? Onde está a educação de base dessas pessoas que chegaram agora nesse ponto? Essa juventude que está se matando. Está se matando por quê? Porque teve uma boa educação, porque teve acesso à escola, à educação, a tudo que deveria ter, ou os jovens estão desistindo de viver? É um questionamento. Agora que falta punição e os pais hoje em dia está bem difícil. O segundo eu falo sobre esse assunto, mas temos que reprimir. Força coercitiva da Brigada Militar. Estão aí, é para isso. Tem momentos, senão não dá. Senão virou uma anarquia, uma gandaia total. Ninguém respeita ninguém. Não é isso? Senhor, você é um vidente reconhecido. Cadê o celular para mostrar? O Brasil inteiro colocando as previsões dele, que acertaram em muitos. Agora foi na
Sexta-feira, pô, estou meio perdido no tempo, foi na quinta-feira que teve a prisão do Temer, e aqui está, vou até a câmera, deixa eu ver aqui, olha aqui, Jornal O Povo, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Foi agora em dezembro, Aqui, ó. final, Vamos ver se final pega do aqui, ó. ano passado. Ó, no ano passado, uma das previsões dele no jornal, ele falou aqui no programa também, entre tantas previsões que ele acertou, tá? Para ver que aqui não tem enrolação, com o Medina, ele já fez previsões também aqui no programa. E como é que você acerta? Como é que é isso? Você é um pentaquinta hepta ecta pós boc bi tri neto de Nostradamus? Então, Seria isso? toda a minha carreira, Bibo, desde o início, foi fomentada pela entidade. O desejo de aparecer na televisão, de falar, é da entidade. Explica qual é a entidade, como assim? Cigano Iago, né? Entidade. Não, explica aí. Então. O que é a entidade? A entidade, o meu cigano, meu guia, ele constantemente tem que estar passando informações para a população. E como é que ele te passa informações? Então, eu não saberia te explicar como isso acontece, porque são informações que são passadas no meu subconsciente, né? Você A todo recebe momento. mensagens? É uma conexão, é como se tivesse um amigo seu, né, espiritual do seu lado, te falando. Eu sou de uma família de médiuns, na minha cidade, lá nas Missões de Giruá, tinha... Você é médium? Desde criança, Dona Leontina, lá em Giruá, foi uma das maiores benzedeiras e curandeiras da região das Missões. E eu me lembro que eu era criança e a minha mãe me colocava numa cadeira sentada ao lado de Dona Leontina, que foi a senhora que criou o meu avô materno. E eu sempre fui criado em torno do kardecismo, da Umbanda. Essas pessoas sempre me procuraram e eu fui desenvolvendo desde criança, mas o Cigano Iago do Oriente, a entidade mesmo, se manifestou através de incorporação quando eu tinha 23 anos. E desde então, esse meu trabalho foi desenvolvido de acordo com o baralho cigano, através da numerologia também e da vidência. Eu já tinha vidência, mas Iago, é que muitas pessoas estão pensando, pô, esse cara é doido, sabe disso, né? Não, mas é verdade. Tem gente que fica em casa, pô, mas que papo louco. É que entre o céu e a terra existem muitas coisas que vão muito além da nossa boa filosofia. Então, tem que respeitar que muitas pessoas acreditam e, nesse caso, ele acertou. Rapidamente, só, você acredita ou não? Bibo, tem pessoas... Você acredita ou não? Sim ou não? Eu sou agnóstico, Bibo. Agnóstico. Você acredita ou não? Eu sou cristã. Você acredita ou não, doutor Tiago? Em bruxas não acredito, pela que ela sai, ela sai. Então tá. Como é que é, doutor? Em bruxas não acredito, mas pelo que ela sai, ela sai. É isso, né? É o caso aqui do Iago. Iago, e alguma previsão nova para fazer aí? Algo que possa acontecer? nós vamos ter aí mais 2 prisões, seguidas dessa, que eu já venho falando há 2 anos. Sim, mas não pode dar o nome? Claro, Prisão, claro, bom, posso dar. Atenção! Cigano Vai dar- atenção, senhor Iago, mais prisões. Eu vou chutar uma. Ver se acerto. Aécio Neves. Quem sabe? Outra. Sim. Eu não sou vidente, mas eu sou evidente. Aécio Neves. Dilma Rousseff. Não sei. Vamos agora a quem entende. Eu sou evidente e ele é vidente. Por favor. Aécio Neves, Dilma e Gilmar Mendes. Opa! Quebrou a firma agora, hein? Aécio Neves, Dilma e Gilmar Mendes. Olha, o Aécio Neves na Câmara Federal, ele apareceu umas 2 ou 3 vezes no máximo. Porque fica todo mundo olhando ele. E aí? E aí? Olha, é impressionante. Um cidadão que quase foi presidente do Brasil tem um menosprezo dos colegas, que ele foi eleito, mal eleito, mas se elegeu, poucos votos em Minas Gerais. Fica todo mundo aí, o que esse cara quer aqui, o que quer aqui?
Olha, eu morri de vergonha por ele. Eu estava junto à mesa... Vergonha alheia. Não, eu fiquei com vergonha, cara, passando assim, e todo mundo com olhar de desprezo. Isso tem que acontecer. A corrupção tem que ser banida. Quem é corrupto, ladrão, tem que se ferrar mesmo. Aécio, então, Aécio, Dilma e o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes seria, olha, muito bom. Porque nós estamos aqui para limpar o Brasil, transparência nos poderes. Executivo, Legislativo e o Judiciário precisa muita transparência que está faltando. Ele tem muita coisa errada no Judiciário, eu denunciei, estamos aí prestes a votar a reforma da Previdência, e tem juiz que se aposenta com 30, 31, 32, 33, 34 anos. Sabe por quê? Sabe por quê? O que tem que fazer um juiz para se aposentar nessa idade? Cometer um crime. O juiz comete um crime. É premiado. E a punição dele é se aposentar. E o pior é que o Congresso não pode fazer nada. Que a iniciativa tem que ser do Loman. O próprio Judiciário é que tem que tomar essa medida. Eu na tribuna falei isso. Por favor, Judiciário, dê um exemplo. Como é que nós falando em reforma da Previdência, tanta gente perdendo, enquanto o juiz se aposenta com 30, 38, 40, 50 anos, cometendo um crime. Isso é um absurdo. E eu vou continuar insistindo. Bibo, te fazer uma pergunta. Por favor. Se um juiz... Fica difícil assim, pois não? Se um juiz, ele bebe bastante, atropela alguém, ele é compulsoriamente... Não, ele não pode ser um juiz bêbado. Eu conheço o juiz que foi afastado por ser alcoólatra. Qual é a punição? Se aposenta e vai para casa. Continua recebendo... Continua ganhando a mesma coisa. Proporcional ao que ele trabalhou. Antigamente, o juiz tinha um mês de profissão, era punido e ia para casa recebendo o salário integral. Se não me engano, foi em 92, não lembro qual foi o ano, que a Loman, a própria justiça mudou. Quando o juiz vai para casa, recebe proporcional. Se ele for embora punido com a aposentadoria, com 31 anos, ele ganha proporcional ao tempo. Menos mal, mas não tem explicação. Ter como punição a aposentadoria. Por favor, esse tempo o acabou. Judiciário tem que dar esse exemplo. E o Gilmar Mendes, já tem muita suspeita sobre ele, eu não estou aqui acusando nada. Ele é um vidente. E ele tem o direito de fazer a previsão dele. E também nós temos um ex-governador do estado do Rio Grande do Sul que vai ser preso. Sobrou pra gauchada. Vai ter... Está lá no jornal também, quem quiser conferir. Um ex-governador gaúcho? Quem será? Está vivo, evidente, senão ele é preso. Tá. Nós teremos aí também outro governador de outro estado e outros muitos prefeitos. A limpeza energética continua. O Brasil está passando por uma purificação? Purificação não só o Brasil, como o mundo. Dia 21 de dezembro, nós já acessamos a quinta dimensão. Nós já estamos na quinta dimensão. Opa. Quem está em vibração com a fonte já está na 5D. Tu está na 5D, claro. Com certeza. Já percebi com essa notícia que foi acordado da prisão do Temer, o quanto a luz está vencendo as trevas definitivamente. Que bom. A luz está vencendo as trevas. E o exemplo é o Brasil. Nós estamos mudando em muito. Olha o que mudou a imagem. Hoje o Brasil faz parte da OCDE, que é o clube de elite de países bem-sucedidos no mundo, que combatem a corrupção, países sérios e os mais ricos do mundo, países progressistas, que hoje o Brasil faz parte. Parceiros do Brasil hoje, Canadá, Estados Unidos, Japão, Austrália, é bem melhor do que ser parceiros do Irã, da Líbia, da Bolívia, de Cuba, da Venezuela. Por favor, olha o que está vivendo o Brasil. O Brasil vai Estamos crescer. melhorando muito. O Brasil vai crescer como se tivesse crescido 40 anos em 4. Vocês guardem bem isso, daqui 4 anos podem vir me cobrar. Vocês vão ver a diferença estrutural, ferrovia, hidrovia, a infraestrutura do nosso país, os aeroportos, as multinacionais que vão se instalar no nosso país. Portos. E o Rio Grande do Sul vai se recuperar
a economia do Rio Grande do Sul vai se recuperar, o estado do Rio de Janeiro vai se recuperar. Várias pessoas do Rio de Janeiro perguntando sobre a situação do Rio de Janeiro também, que está vivendo uma situação semelhante ao estado do Rio Grande do Sul. O Rio de Janeiro vai se recuperar, o Brasil vai se levantar. Olha Vocês só. podem ter certeza disso, assim como eu falei que o Temer ia ser preso, falei que o Lula ia ser preso aqui nesse programa. Vocês podem ter certeza que nós vamos ser um dos países mais ricos e desenvolvidos do mundo. Muito bom. E agora nós estamos votando na Câmara a liberação de 100% do capital para empresas estrangeiras. Aí a oposição, não, mas isso não pode, e vão tomar conta do Brasil, vai ficar o capital estrangeiro comandando. Eu vou explicar, para quem não entende, cai nesse papo. O capital estrangeiro vem 100% para o Brasil, mas ele tem que entrar no Brasil em cima de um CNPJ brasileiro. Então virou empresa brasileira. O dinheiro vem de fora, todo capital estrangeiro, num CNPJ brasileiro. Vem muitos bilhões para o Brasil, vai reduzir o custo de passagens, melhores aeronaves, mais linhas pelo mundo. Tem pessoas que não entendem isso. É impressionante, mas vai mudar. Não, eles entendem, viu? Tá Eles entendem isso e é por isso que eles são contra. Eles É que entendem. são contra tudo e a favor de nada. As Contra trevas tudo e a querendo favor de vencer a nada. luz. Contra tudo e a favor de nada. Não, são contra tudo. Eu vi essa na Câmara, mandou muito bem, muito bem. Não, e depois eu fiquei indignado, esses profetas do passado, que eu digo, olha, quem é comunista e socialista não pode andar de avião mesmo, tem que andar de jegue. Fui ovacionado na Câmara, por um lado, e vaiado pelos que pensam assim, que eu fiquei muito feliz. Mas, Bibo, posso te falar uma coisa? O pessoal estava comentando que o Bolsonaro estava tirando a burocratização para países como Estados Unidos, Canadá, visitar o Brasil, não precisar de Isso visto. é possível, isso é. Tá, então eu vou trazer aqui um dado. Miami, só a cidade de Miami, ela é mais visitada que o Brasil inteiro. Sim, sim. Tá? E Orlando hoje recebe mais de 80 milhões de pessoas por ano. Sim. Quando Gramado, que é a nossa cidade mais visitada que tem no país, né, de cunho apenas turístico, não estou falando do Rio de Janeiro, que Gramado recebe 5 milhões. Que já é um monte, é o primeiro lugar. Hoje a maior rede de leitos do país é Gramado, 5 milhões. Orlando são 80 milhões e está abaixo de Miami. Então, assim, cara, deixa o cara trabalhar. Exato. Deixa o cara A trabalhar. valorização ao turismo será muito grande. Então, valorizando mesmo. Eu faço parte da comissão de turismo. 80 milhões de pessoas Passar a indo para comissão, Orlando lá. e deixando o dinheiro de outros países lá para os americanos. Não vai começar a vir para cá agora. Vai mudar, como disse Iago. Gostei dessa tua presença. Nós vamos Concordo. ter- nós vamos o Brasil, em 4 anos, vai crescer por 40 anos. Nós vamos ter 2 emissoras de televisão novas no Brasil. 2 emissoras de televisão novas e uma delas vai ser comprada pela CNN. Uma delas vai ser comprada pela CNN. Oh. Como aconteceu no Chile com a Chilevisión, que foi vendida à CNN. Tá vendo? Ó, ele tem acertado muito por Brasil afora.